Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, que acompanha o programa Seite Onê na TV e você que acompanha a gente pelo YouTube, né? Olha só, chegamos no final do ano, vou já desejar um feliz de ano, ano novo, né, antecipado para a gente, mas passou muito rápido, não é verdade? Olha só, o Natal estava aí, já estamos chegando pertinho da virada do ano novo. Como é que foi o seu ano? Tenho certeza que foi maravilhoso, se você praticou os ensinamentos da Seite Onê, não tenho dúvida, não é verdade? E até comentei com a minha esposa o seguinte, olha, passou tão rápido, né? A gente montou a árvore de Natal, parece que no dia seguinte teve que montar de novo. Então eu estou achando que nem vou desmontar a árvore que está lá em casa, eu vou deixar, porque não dá nem tempo de guardar no armário, o ano está voando, já parece que tem que montar outra vez. Será que acontece só comigo? Pois é, mas o tema vem a calhar, né? A gente vai renascer no agora. Como renascer no agora? Eu conheci a Seite Onê bem na virada de ano, né? Na verdade, foi lá no ano de 1983. Eu estava na faculdade, ainda começando, tá, o início da faculdade, estava assim bem perdidão, não estava gostando muito do curso que eu estava fazendo. E aí meu pai foi lá na pastelaria Yokoyama, na Avenida Lins de Vasconcelos, família Yokoyama, um grande abraço para vocês, né? Quanto bem vocês fizeram, pelo menos para a minha família, né? Trazendo a gente para a Seite Onê. E estava lá meu pai comendo pastel e um dos atendentes ofereceu para o meu pai uma revista da Seite Onê. Na época era uma revista chamada Senedor, hoje nós temos 3 revistas, né? A Fonte de Luz, a Mulher Feliz e também a Mundo Ideal, que é voltada para jovens. E meu pai trouxe essa revista e diz, olha, eu tenho certeza que você vai gostar. Eu sempre gostei muito dessas questões de religiosidade. E como a Seite Onê é muito aberta, né, fala sobre o budismo, sobre cristianismo, sobre o espiritismo, fala da psicanálise, enfim, estuda coisas maravilhosas assim, da filosofia grega, é fantástico. E aí eu me apaixonei, gostei, ingressei e comecei a praticar os ensinamentos da Seite Onê. Hoje estou aqui como preletor da Seite Onê, junto com vocês aí, já se passaram bastante anos, né? Mas eu posso dizer para vocês que tem uma família maravilhosa que pratica o ensinamento da Seite Onê, 2 filhas, uma esposa, meu sogro e minha sogra, enfim, irmãos, uma coisa grandiosa que aconteceu na minha vida, conhecer a Seite Onê bem nessa época de ano. Então, se você está conhecendo hoje, olha só, grande oportunidade para você modificar para melhor a sua vida. Eu vou até usar um livro aqui que é bem interessante, Sabedoria da Vida Cotidiana. Esse Sabedoria da Vida Cotidiana é o volume 1, escrito pelo professor Masaharu Taniguchi, e já vamos começar a estudar ele de cara aqui no capítulo 3, tá? A chave do destino. Né? Será que o destino já está traçado? Ou será que o destino, na verdade, a gente pode conduzir o destino? E quem é que conduz esse destino? Bom, o professor Masaharu Taniguchi escreve aqui, olha, conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres. É uma passagem cristã, né? Conhecereis a verdade vos tornará livres. E é verdade. Ou seja, às vezes nós estamos aprisionados e quem nos aprisiona? Os nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga a vida, os conceitos, os preconceitos que nós guardamos dentro de nós, tudo isso vai direcionando as nossas ações. No fundo, pense o seguinte, o que é o destino? O destino é o somatório das nossas atitudes. Eu posso, claro que você vai dizer, olha, eu nasci naquela família, então estava predestinado para aquela família, ok. Só que você pode ter na mesma família pessoas que têm um destino maravilhoso e pessoas que caminham para um destino não tão maravilhoso. Era o mesmo ambiente familiar, mas a forma como a gente interpreta os fatos que vão acontecendo na nossa vida faz com que a gente vá acumulando conceitos e preconceitos que viram sentimentos e esses sentimentos vão norteando as nossas ações. Então, bons sentimentos, sentimentos positivos, a gente diz, né? De alegria, resiliência, perseverança, otimismo, autoconfiança. A gente não usa muito na Seite Onê autoestima, a gente usa autoconfiança. Todos esses bons sentimentos que a gente carrega dentro da gente faz com que a gente observe o mundo de uma determinada maneira
E esse fato de observar dessa maneira faz com que eu faça escolhas. Eu faço escolhas a partir do momento, ou a partir, não do momento, da maneira como eu enxergo o mundo. Então, pode estar diante de mim um fato que pode me levar para uma grande oportunidade, mas dentro de mim a negatividade, a tristeza, a melancolia não fazem, esses sentimentos fazem com que eu não enxergue esta oportunidade como uma oportunidade, me afasto dela e digo, esse destino horrível, essas coisas ruins. Então, para nós da Seichonen, tudo tem um motivo de ser, até coisas simples. Eu conto para vocês um negócio interessante que aconteceu há um tempo atrás. Eu estava, a minha filha, ela estuda no interior de São Paulo, então meu cunhado ia levá-la até a rodoviária, saindo da cidade de Arujá, onde eu moro, até a rodoviária Barra Funda, que fica em São Paulo. Aí, na hora, emprestei meu carro para ele levar, na hora de sair com o carro, já era noite, era 8 horas da noite, nós reparamos que o farol baixo do carro estava apagado, ou seja, não estava funcionando. Então, o meu próprio cunhado disse assim, não, deixa que eu vou com o meu carro então, o farol está apagado, etc. Tal. E demoramos uns minutos até pegar a chave, troca documento, abrir portão, etc. Tal. E ela foi. Meu cunhado voltou, deu tudo certo. Então, eu falei, bom, agora eu vou trocar a lanterna, o farol do carro, vou trocar. Não foi aquela história, puxa, que azar, nossa, que coisa, que coisa horrível. Nós acreditamos o seguinte, se aconteceu, algum motivo tem, e um motivo bom. Você sabe que, às vezes, por um segundo, a gente escapa de um acidente. Você retardou a sua saída um minutinho, pode ter escapado de um acidente. Não estou dizendo que isso ia acontecer com a minha família ou não, mas o fato mais curioso foi que, no dia seguinte, quando eu levei o carro para trocar, o farol estava funcionando. Ele deu partida, liguei, acendi o farol baixo funcionando, normalmente. Que coisa interessante, né? Para nós, nada é coincidência. Muita gente vai dizer, coincidência, é isso, aquilo, quer dizer, para nós não. Tudo tem um motivo e a gente nunca se desgasta, a gente não se desgasta pensando o seguinte, tinha que acontecer agora, bem agora o farol queimou. Não, olha, se aconteceu, tem um motivo porque a gente está sempre sendo protegido por Deus e também pelos nossos antepassados. É assim que a gente vai formando o nosso destino. E continua lá o professor Masaharu Taniguchi. O ser humano é originalmente livre, ele diz, originalmente livre, pois, na essência, é um iluminado, é filho de Deus. Então, esta é uma chave para você renascer no agora. Me tocou muito profundamente a Seichonen quando eu li justamente algo que para mim foi fantástico, porque eu era uma pessoa muito, digamos, crítica, né? Assim, eu olhava achando sempre que as pessoas eram falsas, porque, veja só, chega durante o ano, todo mundo brigando, falando mal um dos outros. Aí, no ano novo, me perdoa, que legal, me abraça, vai todo mundo lá pular 7 ondas e vai para a praia, e vamos vestir branco, e se abraça, etc. Tal. Dia seguinte está todo mundo brigando de novo. Para mim isso era falsidade. Aí, de repente, cai na minha mão, veja como o universo é fantástico, a grande vida do universo é maravilhosa, como Deus é grandioso, cai nas minhas mãos justamente um texto do professor Masaharu Taniguchi, naquela revista que eu falei para vocês que meu pai ganhou, um texto dizendo assim, o ano novo é o momento da renovação da vida, é a hora em que os seres humanos realmente demonstram que são filhos de Deus, este é o verdadeiro ser humano. Olha, eu vou contar para vocês o seguinte, foi assim uma coisa, foi um bálsamo na minha vida. Eu falo para você que foi uma coisa que me tocou na minha alma, porque eu não sei porquê, eu entendi essa mensagem muito claramente. Eu disse, puxa vida, esse é o verdadeiro ser humano. Então, o outro, aquele que briga, aquele que discute, aquele que faz coisas erradas, não, esse não é o verdadeiro. Tanto é que, por exemplo, se existe a psicologia, o trabalho bonito dos psicólogos, é porque nós acreditamos que todo ser humano pode modificar o seu comportamento. Então, significa que, na essência, ele traz esta potencialidade de se comportar como um ser humano perfeito, maravilhoso. A gente pode dizer, em outras palavras, comportar-se como um filho de Deus, agir como um filho de Deus.
É nesse aspecto, então, que o professor Masaharu Taniguchi diz que nós somos livres. Nós não seríamos livres se fôssemos escravizados a partir de ideias e conceitos e preconceitos. Olha, você simplesmente já nasceu predestinado a isto. Essa família te legou isto. Ou, então, este local onde você nasceu é para isto. Tudo bem, tem pessoas que nascem em condições muito tristes, muito terríveis mesmo. Eu trabalho na Seichonoye, na área de educação da Seichonoye, mas também faço vários serviços, inclusive voluntários, em escolas. Então a gente acompanha a tragédia, muitas vezes, de crianças que vivem em lares muito destruídos. Às vezes na ausência do pai, muitas vezes, na verdade, na ausência dos pais, muitas vezes na ausência da mãe, crianças revoltadas que as professoras às vezes reclamam do mau comportamento dessas crianças. E aí você vai conversando com eles, eu sento muito, converso, falo, olho no olho deles, conto a minha história de vida que foi também bastante tumultuada na relação entre meu pai e minha mãe na infância, depois a coisa melhorou. E eles ficam assim curiosos em conhecer um pouco da minha vida, eu falo, e eles falam também da vida deles, e a gente vai se acertando, eu pergunto sobre curiosidades e desejos, que coisa bonita, e você vai ver na transformação dessas crianças, desses seres humanos. Coisa bonita, você vê às vezes uma criança, uma menina que tinha dificuldade de ler, de escrever, a gente vai estimulando a autoestima, a autoconfiança, perdão, dessa criança, e de repente ela está lá estudando, lendo, se desenvolvendo. Se a gente faz isso porque a gente acredita que mesmo em circunstâncias muito difíceis, é possível vencer, é possível modificar a sua própria vida e levar a um destino bom. Mas vamos ver então como se leva a esse destino bom. Mas antes, você vai ficar aí com algumas dicas da Seichonoye. Eu volto daqui a pouquinho. Você que assiste o programa da Seichonoye na TV ou no YouTube, olha só que legal, a Seichonoye tem um presente para você. Se você estiver assistindo agora esse programa maravilhoso e quer conhecer um pouco mais, a Seichonoye manda de presente para você uma de nossas revistas. É isso mesmo, uma de nossas revistas totalmente grátis, mas tem que ser a primeira vez que você estiver ligando para a gente, tá bom? Ligue 0800 770 2600 de telefone fixo ou de celular 0 prestadora 11 5074 4180. A Seichonoye cada vez mais pertinho de você. Muito bem, voltamos. Lembrando a você que eu estou usando o livro Sabedoria da Vida Cotidiana, autoria do professor Masaharu Taniguchi, volume 1. Aliás, né, se você quiser adquirir esse livro, né, você tem aí as dicas que nós passamos para você, a própria livraria virtual, né, no livrariasni.org.br, ou pode até entrar em contato no 0800 770 2600. Então, estamos falando do nosso destino, não é verdade? Falando sobre essa questão importante dos pensamentos que a gente mantém na nossa mente, dos nossos sentimentos. Agora vamos a mais um trechinho do livro do professor Masaharu Taniguchi. Aqui está escrito assim: a situação da nossa vida, o nosso ambiente ou o nosso destino mudam conforme a mudança do nosso pensamento. Eu já expliquei, vou reforçar uma coisinha para vocês. Olha, não é mágica, a questão é simples. Se eu mantenho um pensamento, por exemplo, de autoconfiança, eu tenho uma forma de olhar o mundo diferente de uma pessoa que não é autoconfiante, que ela está sempre derrotada. Então eu caminho e as oportunidades podem passar diante de mim e eu consigo agarrar essas oportunidades se eu tenho autoconfiança. Ou eu crio oportunidades, se eu tenho dentro de mim a autoconfiança, que é um dos sentimentos importantes para quem quer ter um bom destino. Muito bem. Aí há uma outra questão que ele traz assim: e há duas formas da gente mudar os nossos pensamentos. Duas formas de mudar os pensamentos. Ele diz: uma é o sugestionamento e a outra consiste na própria conscientização. Pense, sugestionamento. 2, a conscientização. Então imagine, qual das duas você acha
que é mais interessante para utilizarmos para a mudança do nosso pensamento. Se a gente parar para pensar, o sugestionamento é simplesmente eu ficar repetindo, né? Várias vezes, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou capaz, eu sou inteligente. Isso também é bacana, mas nós da Seichonoye indicamos muito mais a conscientização, ou seja, é uma mudança profunda na forma de eu pensar. Eu posso chegar à conscientização através do sugestionamento, mas simplesmente fazer um sugestionamento como se fosse um adestramento, isso é muito negativo e até perigoso. O professor Masaru Taniguchi cita uma coisa aqui, olha, ele diz assim, ó, certa vez assistindo no noticiário da TV, a cena em que o grupo de jovens adeptos de uma determinada seita, etc. e tal, fazia uma espécie de desfile militar sob o comando de um líder. Ele diz, ao ver aqueles jovens marchando como soldados nesta época de respeito à liberdade, fui tomado de uma grande preocupação. Então vejam que o sugestionamento, como ele diz, pode levar a uma coisa dessa, quer dizer, a pessoa é adestrada a seguir determinado líder, a, de certa forma, ter uma certa postura que o outro deseja que você tenha. E isto não é mudança de comportamento, isso não é mudança de destino, isso chama-se adestramento. E nós, da Seichonoye, acreditamos que isto não é bom para o ser humano e nem para a sociedade. É preciso que você tome consciência que, como filho de Deus, você tem direito de receber o melhor para a sua vida. Isso é conscientização. Assim como Cristo nos ensinou, vós sois o sal da terra, nós temos que nos conscientizar que cada um de nós, você que está me ouvindo aí, é o sal da terra, é a pessoa mais importante que existe neste mundo. E nós merecemos viver em um lugar onde as pessoas sejam respeitadas, onde as pessoas sejam amadas e onde as pessoas tenham condições dignas de viver. Mas para isso é preciso que você mude o seu pensamento de dependência dos demais e crie alternativas para que então o seu destino se modifique para melhor. E continua então o professor Masaru Taniguchi, a melhora do destino, o aumento da capacidade ou a cura até mesmo da doença pela conscientização de que a vida que se aloja em cada um de nós é a vida de Deus, e eu vou repetir, a conscientização que a vida que se aloja em cada um de nós é a vida de Deus, difere totalmente dos efeitos do sugestionamento. Viram só a diferença? Então o que você acha? Um caminho traçado pelo outro não é um caminho livre. E nós, como filhos de Deus, nascemos livres. E podemos exercer essa liberdade, óbvio, né? Sempre pensando no outro, sempre construindo algo em prol do outro. Cada vez mais a gente precisa ter esta conscientização. E ele vai dizer, essa questão do sugestionamento difere totalmente, essa conscientização da vida de Deus habitando em nós, da grande vida habitando em nós, difere totalmente dos efeitos do sugestionamento vindos de fora, pois é resultante da manifestação da imagem verdadeira, perfeita, inerente ao ser humano. É bem diferente, não é verdade? Isto tocou o meu coração quando eu conheci a Seichonoye, como tocou também acreditar que todo ser humano é capaz e é filho de Deus. Que o comportamento do ser humano, né, das pessoas no momento do ano novo, que se abraçam, que procuram reconciliar-se, que procuram harmonizar-se, este é o verdadeiro comportamento do ser humano. Quando eu entendi isso, a minha mente mudou. E quando a minha mente mudou, quando eu passei a perceber isso, o meu destino foi se encaminhando para um outro destino, um destino obviamente melhor. Por que eu digo isso? Eu digo porque, como eu disse para vocês, eu estava no começo, né, da nossa conversa, eu estava numa faculdade, lá estudando em Botucatu, zootecnia, não estava gostando do curso, deixei o curso, voltei para São Paulo, na verdade, que Botucatu é interior de São Paulo, mas voltei para São Paulo, capital, comecei a estudar o ensinamento da Seichonoye, fui procurar emprego, consegui emprego em um grande banco, na época
trabalhando na área do escritório. Depois eu fiquei meditando para saber que área que eu poderia me encontrar, né, como filho de Deus. Eu tinha um dom, mas não sabia que dom que eu tinha. Até veja só como as coisas vão se conduzindo, né? Então eu meditava, orava e pedia orientação para a grande vida do universo. Meus pensamentos já eram outros, né? Otimistas, de autoconfiança, de desejo de realizar um grande ideal, que isto move a gente. Mas que ideal? Eu estava perdido, né? Qual é esse ideal? Talvez você aí no final do ano perdido, né? Mesmo que esteja desempregado, com certeza você consegue realizar alguma coisa. Converse com Deus. Deus é a nossa grande vida, Ele consegue orientar você. Aconteceu comigo, tenho certeza que vai acontecer com você também. Então, orando a Deus, eu vim um dia para a sede da Seicho no Ie e me encontrei com um grande preletor e amigo, Aizawa, José Koichi Aizawa, que hoje mora no Japão. E ele, conversando comigo, ele me disse assim, olha, eu não sei porquê, eu preciso te falar uma coisa. Eu acho que você tem um jeito de educador, você podia ser professor. E quando ele falou aquilo, veja que interessante, né? As coisas estão dentro de nós mesmo. Parece que Deus coloca sementes e a gente acaba encobrindo essa semente. E aí ele falou para mim isso e brotou em mim. A gente usa até a palavra, né? Brotou. Olha, brotou em mim a esperança, brotou em mim o desejo de... Brotar significa que estava lá a semente, alguém iluminou, alguém regou e aquilo floresceu, brotou. Brotou em mim esse desejo de fazer, então, pedagogia. Eu fiz o curso de pedagogia na Universidade de São Paulo, depois já comecei a trabalhar em escolas. Até hoje sou absolutamente apaixonado pelo meu trabalho, por educação. Eu tenho muita facilidade em trabalhar nas escolas, em trabalhar com as crianças, em trabalhar com os professores, pessoas que eu amo de coração, professores e professoras desse Brasil maravilhoso, pessoas fantásticas, e eu me encontrei como? Através dessa conscientização de que a grande vida do universo está dentro de mim. Então houve uma mudança nos meus pensamentos, os pensamentos mudaram os meus hábitos mudaram o meu destino, e assim a gente vai construindo de forma paulatina, né? Claro, a mudança não é tão repentina no todo da nossa vida. Você começa com pequenas ações, começa a modificar a maneira de você enxergar o mundo, mas como, Marcos? Através da leitura dos livros. Ah, mas um livro muda o ser humano? Olha, eu costumo dizer que o livro não muda o ser humano, o livro muda a maneira com que o ser humano pensa, a maneira de pensar do ser humano. O livro pode mudar, então, mudando a maneira de pensar, muda a maneira de encarar os fatos, e a mudança da forma como você encara os fatos muda completamente o seu destino. Então, obviamente, se eu posso olhar, por exemplo, né, uma relação que eu tenho com os meus pais de uma determinada maneira, eu posso olhar essa relação de outra determinada maneira. Eu posso entender, por exemplo, a ação de um chefe meu, ele é muito bravo, ele não gosta de mim, ou eu posso entender, não é exigente e quer que eu faça as coisas certas. Então eu vou aproveitar essa oportunidade para fazer as coisas certas e melhorar cada vez mais. Eu posso entender que o meu pai, por exemplo, às vezes, né, meu pai me abandonou, ou a própria minha mãe, eu tive que viver com meus avós. Eu posso entender isso como algo muito negativo, mas eu posso entender como uma grande oportunidade de desenvolver a minha sensibilidade para fazer algo em benefício ao mundo. Assim a gente vai construindo a nossa maneira de ser. Encarar os fatos de uma forma diferente do que você veio encarando até agora vai fazer com que o seu destino se torne bastante diferente. Então eu queria aproveitar, né, para pensar nesse finalzinho de ano aqui, resta pouquinho, né? Não espera o ano novo não para mudar, tá? Não espera aquela história, não vou mudar, esperar meia-noite, aí eu mudo, etc. Não, começa a mudança agora, já. E essa mudança está no agora, é o tema da nossa palestra, é exatamente no agora. Você não precisa mudar de casa, não precisa mudar de emprego, não precisa mudar de esposa ou de marido, você não precisa mudar as circunstâncias que estão ao seu redor. Mude a maneira de você pensar, encare o mundo de forma diferente, mude os seus pensamentos, usando os livros da Seicho no Ie, com certeza isso vai te ajudar muito, e aí você vai conseguir mudar o seu próprio destino. Então não espera
o ano novo não, tá bom? Mas, de qualquer forma, claro, quero desejar para você um feliz ano novo. Gostaria aí que o próximo ano seja maravilhoso para você. Tenho certeza que vai ser. Você que acompanha os ensinamentos da Seitonei, tenho certeza que esse ano também foi grandioso para você. E eu quero convido você, não é? Você que está pela primeira vez, que tal? Apareça numa das nossas reuniões. Você pode entrar no site sni.org.br e encontrar uma das nossas reuniões. Pode ligar para a gente no 0 operadora 11 50 74 4180 ou no 0800 770 2600, encontrar com a gente, conversar com a gente, ser acolhido. A gente tem reunião no Brasil inteiro, tá bom? Então, mais uma vez, espero você nas nossas reuniões. Um feliz ano novo e um ótimo destino para todos vocês. Muito obrigado. Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora, renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Muito obrigada.